Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos fazer mais um quadro Notícias Curiosas. Bebê nasce com DNA de 3 pais. Roda a vinheta. Uma notícia muito interessante surpreendeu a comunidade científica essa semana. Em Londres, no dia 27 de setembro deste ano, surgiu o nascimento do primeiro bebê que possui cerca de 3 DNAs paternos. Olha que incrível! Mais uma vez o ser humano brincando de Deus. Isso ocorreu por meio de uma técnica de reprodução assistida. E ele utiliza cerca de 3 DNAs diferentes para poder fertilizar um óvulo e tornar um grande embrião. Essa publicação acabou saindo na revista britânica New Scientist. E nessa publicação conta que um bebê chamado Abraham Hassan, que ele já possui cerca de 5 meses, ele acabou nascendo fruto de um método meio controverso, que inclui o DNA de um pai, da mãe e de uma doadora ou uma segunda mãe. Bom, essa técnica que permite que progenitoras com mutações genéticas concebam crianças saudáveis. Segundo a revista New Scientist, Abraham Hassan é o primeiro bebê gerado a partir da nova técnica. Ele nasceu há 5 meses no México, onde o procedimento é permitido pela justiça. O menino tem o DNA do pai e da mãe, somados a uma pequena parte do código genético de uma doadora. A mãe dele, a jordaniana Ibtissam Shaban, é portadora da síndrome de Leigh, doença rara que ataca o sistema nervoso e que já havia causado a morte de 2 filhos dela. Cientistas do Centro de Fertilidade New Hope, em Nova York, conseguiram reparar o defeito genético no óvulo da mãe, antes de fertilizá-lo em laboratório com o espermatozoide do pai. Ela foi aprovada no Reino Unido a partir deste ano. Bom, os especialistas em reprodução, eles explicam que o nascimento de Abraham Hassan, cujos pais são jordanianos, foram tratados no México por uma equipe médica dos Estados Unidos e devem impulsionar a tecnologia de reprodução assistida em todo o mundo. Neste caso, a mãe do bebê, chamada Ibtissam Shaban, ela possui genes da chamada síndrome de Leigh, que é um transtorno mortal que acaba afetando o sistema nervoso em desenvolvimento. E os genes dessa doença, eles acabam se encontrando no DNA mitocondrial, que proporciona a energia das células, transporta 37 genes da mãe diretamente para o filho. Bom, de acordo com esse artigo que foi publicado na revista New Scientist, cerca de 1/4 do DNA mitocondrial de Shaban possui a mutação, que causa a doença descrita. Embora a mãe de Ibrahim seja uma pessoa saudável, a síndrome acabou provocando a morte dos seus 2 primeiros filhos. Bom, por isso, juntamente com seu marido, Mahmoud Hassan, ela acabou solicitando ajuda de especialistas em fertilidade. A técnica chamada de doação mitocondrial consiste em usar o óvulo de uma doadora combinado com o núcleo do óvulo da mãe, que não carrega a doença. Dessa forma, o bebê fica só com 0,1% do DNA da doadora e com o código genético da mãe, que define características como a cor dos cabelos e dos olhos. Especialistas dizem que a novidade pode possibilitar que pais com mutações genéticas raras possam ter bebês saudáveis. Bom, em teoria, existem várias maneiras de você combinar o DNA de 3 pais, mas esse método é apenas aprovado no Reino Unido. Esse método é chamado de transferência pronuclear e ele implica a fertilização do óvulo da mãe, do óvulo de uma doadora e do esperma do pai. Por essa técnica, antes que os óvulos fertilizados comecem a se dividir, os núcleos eles são retirados e a seguir o da doadora é descartado para ser substituído pelo da mãe. Bom, neste caso, a igreja altamente reprova esse tipo de técnica, pois basicamente é como se o ser humano fosse brincar de Deus. Pois como ambos são muçulmanos, por motivos óbvios, eles são contra a destruição de qualquer embrião humano. Bom, o óvulo resultante, com DNA nuclear de Shaban e DNA mitocondrial da doadora, foi então fertilizado com o esperma do pai, e dessa maneira foram criados 5 embriões, dos quais apenas um acabou se desenvolvendo, e o que permitiu o nascimento de Ibrahim. Bom, de acordo com a revista, a equipe médica
ela vai fazer eles vão falar sobre essa descoberta em um congresso científico sobre medicina reprodutiva em Salt Lake, nos Estados Unidos. Bom, gente, uma notícia bem interessante, porém é complicado você tentar entender o que é realmente vida, pois vida é algo divino. Então nós não temos o poder de fazer qualquer tipo de alteração ou mutação genética, pois temos dogmas religiosos que são limitados no que nós devemos fazer, principalmente na parte de reprodução. Então existem coisas que o ser humano está passando dos limites, então temos que tomar muito cuidado com isso. Apesar que é algo bem inovador, bem interessante, e que pessoas que têm algum tipo de doença podem ter seus filhos sem nenhum problema, sem ter mutações genéticas de natureza familiar. Ou seja, pessoas que têm predisposição a determinada doença, elas não podem passar hereditariamente através dessa nova técnica. Neste caso até que é interessante. Bom, gente, mais um vídeo realizado, espero que vocês gostem. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, isso vai ajudar muito na divulgação do nosso canal e principalmente se inscreva para receber as nossas atualizações. Até o próximo vídeo, galera, obrigado, valeu!